Irmãos, um bom dia ou uma boa noite. Como é bom a gente novamente poder estar se ouvindo, vendo de longe, por online. E isso sempre nos reporta ter lembranças, recordações. E como é bom a gente lembrar que isso faz bem a gente poder ter saudades de se encontrar de uma forma presencial. Mas eu quero começar hoje a mensagem do culto. Talvez seja notícias tristes, talvez seja também notícias alegres. Mas nós sabemos que tivemos esses dias o falecimento do irmão Gerhard, irmão da dona Marlene, que já foi colocado isso. Mas eu gostaria de colocar assim, eu tenho certeza que isso foi um irmão que sempre estava próximo também, estendendo a mão para pessoas da igreja. Eu quero também logo colocar junto a minha tia que faleceu hoje, com 98 anos e 25 dias, foi uma pessoa que estendia muito a mão para outras pessoas e era uma pessoa intercessora. E eu posso dizer assim para vocês que a tia Linda orava muito por nós da igreja do Canela. Eu tenho certeza que as orações delas estão diante de Deus e que ela possa descansar no colo do Senhor, como nós conhecemos pela palavra de Deus. E assim, irmãos, por que eu estou colocando isso? Porque o tema de hoje é Deus é conselheiro. E o que esse irmão e essa minha tia irmã fizeram realmente era o ensejo daquilo de obedecer os conselhos de Deus. E nesses conselhos de Deus temos algo também muito importante a dizer. Ao João Alberto, que está de aniversário, dia 26, amanhã. João, bênçãos de Deus para você com a tua família. E sabemos que Deus está contigo. E assim, irmãos, dentro desse tema, Deus é conselheiro, nós temos o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 1 a 3, onde diz as seguintes palavras: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Irmãos, eu gostaria de colocar assim para vocês, esse texto, ele tem como título para nós, Deus é conselheiro, mas é o capítulo todo, 13, são conselhos de Deus para com o autor para nossas vidas. E aí eu quero fazer uma questão de introdução para nós pensarmos o que o conselheiro significa na vida das pessoas ou em nossa vida. O que significa ser conselheiro? Tem um velho ditado que diz assim, se conselho fosse bom, a gente não estaria pagando. Eu quero colocar assim, Deus se coloca para nós, nesta época que estamos em online, a nossa vida do dia a dia, entre irmãos, família, tudo, como um conselheiro. E eu quero colocar isso aqui para nós, nesse capítulo 13, desses 3 primeiros versículos, eu quero incentivar que posso ler depois o capítulo 13 de Hebreus. Como Deus usa este homem que escreveu Hebreus, que nós não sabemos certo quem foi, mas para passar os conselhos de Deus para a igreja, para os cristãos. E aí eu gostaria de lembrar para nós, ser conselheiro representa você se identificar com o outro. E esse identificar é sentir o que o outro é, e muitas vezes, para ser conselheiro, você não deve pensar que você é ou quer ser melhor do que o outro. E o outro não deve pensar que ele é melhor do que aquele que está dando conselhos. Mas que haja uma comunhão entre as duas pessoas, ou as três, ou até entre um grupo. Igreja, na verdade, irmãos, é um grupo que se aconselha mutuamente. E esses conselhos são os conselhos que vêm por parte da palavra de Deus. E eu quero meditar com vocês nesses 3 versículos. 3 conselhos e um quarto conselho tão importante para você, para mim,
para a nossa época de silêncio, eu quero colocar ainda assim, eles estão falando muito, nós estamos ouvindo a palavra um novo começo, ou uma nova forma de iniciar a vida após essa pandemia. Mas para o cristão, o novo começou quando ele disse sim para Jesus e convidou Jesus para vir à sua vida. Então, para nós cristãos, não é o fato do novo que vai chegar, mas para nós cristãos, segue o conselho de Deus numa forma bem real todos os dias. Eu comigo mesmo, você consigo e nós mutuamente. E aí o primeiro pensamento é no versículo 1, diz a palavra amor fraterno. Muitas traduções da Bíblia que eu fui verificando, muitos colocam amor fraterno, amor constante, amor contínuo, amor que se deve segurar, o amor que você deve seguir. Então, cada um que traduziu a Bíblia da maneira como achou, ele achou que esse amor é realmente um imperativo. O amor é um sentido do imperativo. Amai-vos, diz a palavra. Amai está no imperativo. E aí eu quero colocar, esse primeiro conselho que Deus dá no primeiro versículo é amor fraterno. A palavra fraterno vem de fraternidade. Fraternidade tem a origem de comunhão, tem a origem de um conselho de pessoas. É um grupo de pessoas que vivem de comum acordo, são pessoas que se entendem, pessoas que aceitam um ao outro, mesmo com suas falhas, ou com suas fraquezas, ou com seus pontos fortes. Em outras palavras, esse amor fraterno representa amor dedicado. Esse amor dedicado é tão importante, irmãos, porque o outro vai perceber como a pessoa, ela se dedica a outra pessoa. E aí a gente muitas vezes diz, mas eu gostaria de ser como ele é. O que ele tem de diferente que eu não tenho? Essa é a razão, o amor fraterno. Porque o amor que está no imperativo, ele se dedica às pessoas. Ele se dedica até a si mesmo. Por isso Jesus diz, amai ao próximo como a si mesmo. Isso representa você tem que se dedicar a si mesmo. Um exemplo, você levanta de manhã e não sai para a estrada descabelado. Você vai ao espelho e você vai se ver e aí você percebe, opa, o meu cabelo não dá para deixar assim. Eu preciso passar uma escova, um pente. Então isso, você está se dedicando à sua aparência. E o amor fraterno é a dedicação ao convívio do grupo que amam a Jesus. E aí faz uma grande diferença. Amor fraterno é o amor que se pode dizer é uma revolução numa sociedade. Não é que precisamos nos dias de hoje, amor fraterno é um conselho de Deus. Um segundo conselho nesses 3 versículos, ser hospitaleiro. Irmãos, antigamente, a gente sempre tinha na casa um quarto de hóspede. Ou o quarto de um dos filhos servia para a visita quando vinha. Hoje, a gente já nem precisa mais disso, um quarto de hóspede. Por quê? É tão rápido ir de uma cidade para outra que você sai de manhã e volta de noite. Mesmo você andando 300, 400 quilômetros, mas você vai e volta e dorme na sua cama. Então não há quase mais necessidade de ter um quarto de hóspede. Mas ser hospitaleiro não é hospitalizar a pessoa ou ser hospitaleiro para ela dormir na sua casa. É você recebê-la bem. E não é só na sua casa. Você também receber bem na rua. Aí é aquilo, um bom dia, boa tarde, boa noite. É isso que é ser hospitaleiro. O outro perceber que você tem com essa pessoa uma simpatia. E a simpatia, ela representa que você não é egoísta. Então o amor hospitaleiro é um amor que não tem egoísmo. Sabe, você serve o melhor. Lembre
quando você recebe uma visita e você sabe disso. E ela vai ficar no seu almoço ou no café com você. Você vai oferecer os restos que estão na geladeira? Não, você procura fazer um bolo gostoso, uma cuca gostosa, ou até antigamente, quando a gente esperava a visita domingo à tarde e não tinha como fazer bolo, a gente fazia uma gemada frita com pão. E isso era muito bom. Então você faz o melhor, por mais simples que seja, mas você apresenta um sabor gostoso. Isso quer dizer, você deixa de ser egoísta, você realmente é hospitaleiro. Irmãos, Deus é hospitaleiro. Veja que ele enviou Jesus ao mundo para salvar o mundo, mas veja o que Jesus está fazendo agora por nós, uma nova moradia. Ele está sendo já um preparo de hospitalidade para aqueles que o amam, aqueles que o buscam e aqueles que estão servindo a ele. É um segundo conselho nesse início. Amor fraterno. Deus aconselha, seja fraterno. E um terceiro, ele também dá um conselho ainda, é sofrer pelos outros. Ah, não, pastor Arilson está errado. Basta pelo meu sofrimento, vou eu ainda sofrer pelo outro? Não, irmãos. A palavra de Deus diz, carregai ou levai as cargas dos outros, mas exortai os outros, estendei a mão, ajudai quem precisar, e tudo aquilo. Então, sofrer pelos outros não quer dizer que você tem que agora ganhar a doença do outro, a dor do outro. Não, é você se inteirar no sentimento do outro e ajudá-lo a realmente carregar a sua dor. Estar intercedendo pela pessoa, estar realmente pensando de uma forma positiva sobre a pessoa, dar um alô positivo para a pessoa por telefone. Hoje a gente quase não usa mais o telefone, é tudo pelo dedo. Mas sabe, irmãos, eu ainda continuo dizendo para vocês, eu amo ouvir a voz do outro pelo telefone. E pelo ouvir a voz do outro, eu sei como o meu irmão ou irmã no outro lado da linha se sente. E a gente pode perguntar, está tudo bem contigo? E aí, de repente, a pessoa desaba e diz, não estou bem, preciso de ajuda. E aí, esse alô momentâneo se torna, às vezes, uma conversa de 1 hora, às vezes 2 até 3 horas. Aí você sente bem que você deu atenção para a pessoa. Então, sofrer pelos outros. Esta palavra, sofrer pelos outros, que Deus diz, isso quer dizer ser solidário. Solidário, ela tem uma origem na palavra solidão. É você entrar na solidão do outro e fazer ele se sentir companheiro ou companheiro de você, ou ser você o companheiro dessa pessoa. Então, ser solidário, isso significa você sofrer pelo outro. E isto é um conselho que Deus está dando. Quem sofreu por nós? Não foi Jesus? Irmãos, nesta pandemia, nesses problemas todos, tenho certeza que o Espírito Santo está gemendo. Ele geme pelos seus. Então lembrem que Jesus sofreu a morte por nós, mas o Espírito Santo geme por nós e ele intercede por nós para nós superarmos a dor de um do outro. Então, sofrer pelos outros é um conselho de Deus, porque Deus mesmo sofreu por nós e continua fazendo o mesmo, irmãos. Este é um belo dos conselhos. E um quarto conselho, e para nós finalizarmos essa nossa meditação por online. E aí eu quero colocar assim ainda, este conselho é muito importante. É o que nós muitas vezes vivemos hoje e infelizmente às vezes até na igreja, muito nas famílias, no trabalho, na indústria, no comércio, não ser maldoso. O brasileiro tem uma habilidade de fazer de todas as palavras um pensamento maldoso. Ou a gente diz em outras palavras, segundas intenções. Interpretar as coisas com segundas intenções
representa ser maldoso. Você coloca um raciocínio errado, você coloca um pensamento errado sobre aquilo que o outro fala, ou sobre aquilo que o outro está passando. Sabe, irmãos, em alemão tem uma palavra que é muito forte, Schadenfroh. Quer dizer, em outras palavras, se alegrar com a dor e a tristeza do outro. Isso é ser maldoso. A realidade hoje, existem muitos assim, que está dentro do sentimento e da personalidade da pessoa que é esquizofrênica. A pessoa esquizofrênica é maldosa por natureza. Ela é muito maldosa. Ela se alegra pelo sofrimento do outro e ela faz tudo para que o outro sofra. Fazer o errado para o outro é ser maldoso. Irmãos, Deus não foi maldoso com o seu povo. Ele foi justo. Ele tentou corrigir o seu povo, para que o povo mostrasse ao povo pagão que o povo de Deus não é um povo maldoso, mas é um povo justo. Então, o conselho de Deus no versículo 3 é: não sejamos maldosos, não tratar mal o outro com palavras, ações, de qualquer forma. Em outras palavras, não ser maldoso coloca o contrário, ter compaixão. Então, ter compaixão é nós vencermos o amor maldoso, ou seja, nós vencermos de não sermos maldosos. Nós passamos a nos capacitar com as coisas boas, mostrar ao outro a bondade. Irmãos, o mundo precisa de pessoas que sejam compassivas, que tenham compaixão. É quando Deus olhou para o povo e viu isso tudo como o povo da Virgínia, ele disse: não, eu preciso enviar o meu filho. Jesus é a compaixão de Deus pelo pecador. Irmãos, imagine nós aprendermos desse conselho de Deus, não sermos maldosos, mas sermos compassivos, ter compaixão do outro. Eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que o mundo não precisa ser novo. O mundo só precisa melhorar. E isto é uma tarefa dos cristãos. Hoje em dia nós ouvimos muitos cristãos reclamar. Nós ouvimos muitos cristãos sendo insatisfeitos. Sabem, isso porque eles não aprenderam a ter compaixão consigo mesmo. Irmãos, ter compaixão consigo representa você ser uma pessoa íntegra e assim também se mostrar ao outro. Este é o conselho de Deus, seja íntegro. A pessoa que é íntegra não é uma pessoa maldosa. Irmãos, vejam então, o conselho de Deus nesses 3 versículos, e os outros versículos têm vários conselhos, mas ser fraterno, ser hospitaleiro, sofrer pelo outro, não ser maldoso. Repito em outras palavras, ter amor dedicado ao seu próximo, não ser egoísta, ser solidário, ter compaixão. Agora imagine, irmãos, se você praticar esses conselhos, aí nós vamos voltar para o versículo. Muitos hospedaram já anjos, por sempre viver os conselhos de Deus. Então lembrem que muitas vezes quando nós somos hospitaleiros, nós podemos estar atendendo ou servindo a um anjo que Deus enviou para nós vermos. Talvez seja para os nossos olhos a pessoa mais miserável, mas Deus o coloca ao nosso lado como um anjo muitas vezes. Ou de repente possa ser o mais estudioso, o mais intelectual, mas Deus o coloca ao nosso lado. Irmãos, não se esqueçam que nós temos esta semana a razão de meditar neste Deus que dá conselhos. Leia a palavra do Senhor essa semana, medite nas notas diárias,
Agora quero me dirigir a todos nós que ouvem esse momento de meditação, também aos nossos que estão no grupo que recebem essa mensagem. Meditem essa semana. Tentem olhar que a tua vida é uma vida aconselhada por Deus. E neste aconselhamento de Deus, você pode dizer: eu conheço Deus como um pai que aconselha os seus filhos, como um irmão que aconselha seu irmão, como uma irmã que aconselha sua irmã, como uma mãe que aconselha suas filhas, como uma sogra que aconselha as suas noras e assim por diante. Que Deus possa te abençoar, irmão, irmã, esta semana, juntamente com a introdução que está sendo feita, juntamente com os hinos de louvor. Que a graça de Deus, irmão, irmã, possa estar com você essa semana e que nós podemos nos alegrar que somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E a esses filhos, Deus quer ser conselheiro. Amém, irmãos. E a bênção de Deus para cada um.